Amados, hoje o tema da mensagem é lidando com o inesperado. É muito bom ser pastor, mas pastor traz os seus desafios. Vocês veem a minha cara e as minhas pregações aqui continuamente. E o nosso desafio para que essa igreja esteja sempre lotada e você motivado vir aqui a todos os cultos é trazer alimento para que você esteja sempre saciado. Nós não temos a visão de te aprisionar por maneiras de ser, de amaldiçoar pessoas para dizer, se você não estiver aqui, você vai ser amaldiçoado lá fora. Não, nós queremos te oferecer um ambiente agradável, que as tuas potencialidades sejam cada vez mais manifestas e te desafiar a ser como Jesus. Nós somos uma grande família de muitos irmãos e todos eles semelhantes a Jesus. E eu sempre faço leituras espirituais. Esse assunto que eu estou trazendo hoje, Deus tem me feito visitar através de aconselhamentos, notícias que chegam a mim, situações. E toda vez que eu sou cercado de algum assunto, eu tenho um discernimento espiritual que Deus quer que eu traga uma palavra, que quer que através da minha boca venha uma resposta para essas situações. E eu sei que o Espírito Santo hoje vai falar para você de maneira grandiosa. Então preste atenção, esteja preparado, que Deus vai te levar essa noite para um nível de avanço no nome de Jesus, amém? Situações inesperadas, imprevistas, de vez em quando nos acontecem. Alguns já venceram, outros estão passando, outros vão passar, ou quem sabe você está ansioso, com medo, prevendo algo ruim que possa acontecer com você. Às vezes a gente planeja, traça tudo da melhor forma e o inesperado acontece. Alguns imprevistos são simples. É igual a você, mulher, que saiu hoje, né? Fez aquela pranchinha do cabelo, tá bonita, maquiada, arrumada. Aí você vai chegando no culto, aí cai um temporal. É o inesperado para o seu cabelo. Seu cabelo que chegou lisinho, provavelmente vai entrar dentro do culto todo arrepiado. São inesperados simples. Às vezes você tem um horário marcado para chegar em uma reunião, em um compromisso, ou no culto da igreja, você se depara com trânsito parado, com engarrafamento. Isso é o inesperado da vida. Outros são mais graves, que chegam ao curso da nossa vida. E o inesperado pode visitar a nossa vida de uma maneira mais grave. Quem sabe um diagnóstico que você não esperava receber. Você está debaixo de um diagnóstico que você já não consegue nem imaginar o que pode acontecer na sua vida. Nós somos tomados por notícias ainda mais graves. A gente perde uma pessoa de uma forma inesperada. A gente perde um trabalho. Às vezes a gente vai tão empolgado trabalhar e quando retorna é com a notícia que está desempregado. Você projetando construir uma casa nova, você vai fazer um balanço na sua empresa e você vê que a empresa não está bem assim. E se você não correr rápido, você é tomado pelo espírito de falência. Eu sei que nós não vamos fugir de situações complicadas e difíceis, mas nós precisamos criar a habilidade de passar bem por elas. Nós temos que saber lidar com o inesperado, porque quando você é de Deus, quando você caminha nos propósitos do Senhor, isso vai ser usado para o seu bem. Se você hoje não está sabendo lidar com certas situações, hoje você vai aprender, hoje você vai avançar e você vai entender que processo que você já passou também vai colaborar para as coisas grandes que Deus tem preparado para você no futuro. Nós saímos de uma época de 2 anos tomados pelo inesperado. Nós entramos aí em uma pandemia que tomou uma amplitude que a gente jamais imaginava.
Nós somos visitados por isso. A resposta da maioria das pessoas aos eventos inesperados é a frustração. Existe uma pesquisa de psicólogos em que a maior reação das pessoas que são visitadas pelo inusitado é a frustração, é a tristeza. E aí vem alguns resultados disso, consequências. Pessoas se tornam medrosas, se tornam traumatizadas, se tornam ansiosas, caem em depressão, porque não têm a habilidade de lidar com o inesperado. Sempre crie boas expectativas, sempre planeje bem, mas sempre deixe um espaço para o inesperado. Esteja preparado para o inesperado. Você que tem um projeto muito grande, você precisa fazer esse projeto acontecer, você vivo ou não vivo. Eu não penso em morrer e eu sei que eu não vou morrer tão cedo, em nome de Jesus. Mas eu tenho um projeto em vida, eu quero formar meu filho em medicina. E eu disse, se o inesperado visita a minha família, essa semana eu fechei um seguro de vida em caso de morte. Eu calculei quanto eu precisaria para o meu filho se formar e para minha esposa não passar nenhuma necessidade, e eu comecei a investir nisso. Eu não sei se eu vou viver e espero não viver no nome de Jesus, mas nós precisamos estar preparados para viver um inesperado. O que é o inesperado? O que é que Deus quer fazer com a gente? Ele quer desenvolver em nós a capacidade de lidar com imprevistos. Tem pessoas que se perdem na vida porque não sabem lidar com imprevistos. E essa capacidade pode ser descrita como a gente administra o estresse, como a gente administra a nossa ansiedade, como a gente reage a acontecimentos de maneira resiliente, de maneira onde a gente não perde a essência, onde a gente não abandona a nossa fé. Se você não aprender a lidar com circunstâncias difíceis, dificilmente você vai ser uma pessoa de fé. Você vai colocar sua fé em jogo o tempo todo. Deus vai desenvolver essa noite essa competência em você, em nome de Jesus, amém? Quando você for visitado pelo inesperado, você não vai entrar em pânico, você não vai ter medo porque saiu do controle do seu planejamento, você vai se tornar uma pessoa emocionalmente inteligente no nome de Jesus, amém? E eu quero te dar alguns pontos. O primeiro texto que eu quero ler, e eu não vou ler o texto todo, eu só vou apontar onde está a história, porque eu vou tocar em várias histórias, e se você quiser se aprofundar em casa, você anota aqui os versículos. 1 Samuel 25. Deixa eu te contextualizar. Davi ainda não é rei, mas Davi já tinha sido ungido por Samuel. Davi já tinha derrubado Golias. Davi já tinha servido a Saul. Davi já tinha ganho guerras por Saul. E Saul levanta um espírito de inveja e começa a perseguir Davi. E Davi se torna um fugitivo. E na campina, Davi está com seus homens e as reservas de comida já tinham acabado. No capítulo 25, Davi sabe que ele está no deserto de Maom, e lá naquele lugar tem um homem muito rico, perto da cidade de Carmelo. O nome dele é Nabal. E ele pega os seus seguidores, os seus homens de batalha, e diz: vá a Nabal e pede recursos para a gente. Pede carneiro, pede comida, a gente precisa de alimento para manter esses homens, e a gente está fortificado para a perseguição que nós estamos sofrendo. E aí os servos de Davi vão até lá. Quando eles chegam em Nabal, Nabal diz que não vai dar nada a Davi. Olha o que Nabal diz. Nabal responde então aos servos de Davi, verso 10 do capítulo de 1 Samuel 25. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores.
Verso 15: no entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Isso já é o quê? É Abigail recebendo a notícia de um servo de Nabal, que Nabal tinha sido intolerante com Davi. E diz: no entanto, aqueles homens, quem? Davi e os seus homens, foram bondosos conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com ele nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com ele, cuidaram das nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau, falando de Nabal, que ninguém consegue conversar com ele. Verso 18: imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, bolo de uva passas, aí tem gente que começa aí a dizer glória a Deus, bolo de figo, e carregou os jumentos, e disse aos seus servos: vão na frente e os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, o seu marido. E aí ela vai diante do jumento, no seu jumento, e quando chega diante de Davi, ela se ajoelha. Verso 23, ela diz: quando Abigail viu Davi, desceu depressa no jumento, prostrou-se perante Davi com o rosto em terra, e ela caiu em seus pés. Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é um insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, a tua serva não viu os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, o meu senhor, juro pelo teu nome, por tua vida, que foi o Senhor Deus que te impediu de derramar sangue e de te vingares a tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que te pretendem fazer mal sejam castigados como Nabal. Verso 28: esquece, eu te suplico a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, e que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Vamos orar. Pai, nós estamos hoje sedentos pela tua palavra, nós queremos sair cheios e alimentados desse lugar. Nós queremos sair fortalecidos e fortificados, com a clareza do teu propósito. Por isso que o teu Espírito Santo hoje, Pai, ministra aos nossos corações. Tens liberdade para agir em nós e fazer muito mais do que as nossas expectativas ao chegarmos aqui nesse culto. Te pedimos, faz abundantemente mais essa tarde, no nome de Jesus. Amém? Eu queria abrir a tua visão para algumas situações. Tem notícias inesperadas que elas já são esperadas. Você acha que ela é inesperada, mas ao longo do tempo você foi construindo essa notícia. Você foi construindo esse momento inusitado que você viveu, está vivendo ou pode viver. Hoje eu vim abrir os teus olhos. Nabal construiu uma notícia inesperada. Nabal construiu a morte dele e de todos os homens que serviam a ele. Davi ia matá-los. Assim como Jonas construiu um tempo inesperado, tempestades. Então o inesperado, ele pode ocorrer de várias formas. Ele pode ocorrer quando a gente constrói. Ele pode ocorrer quando alguém constrói para nós. Abigail está vivendo uma notícia muito ruim, um momento inesperado na sua vida, que é fruto da burrice do seu marido, da insensatez dele. Então, terceiros podem criar situações difíceis para a gente viver. E também a casualidade da vida. Quantas vezes os discípulos de Jesus foram visitados por tempestades? Paulo, que eu vou falar aqui em Atos 27, ele
vive uma tempestade tremenda na sua última viagem, indo a Jerusalém, ou indo a Roma. Assim como também os discípulos, debaixo de uma ordem de Jesus, eles entram no mar da Galileia, andam 6 quilômetros, navegam 6 quilômetros e sofrem uma tempestade. Primeira coisa que eu quero abrir os teus olhos hoje: veja a situação inesperada que você está construindo. Tem crises no casamento, que às vezes nós somos tomados por crise, mas nós não observamos que a gente tem alimentado essa crise dia a dia, e uma hora o balde transborda, uma hora acontece. Cuidado com as palavras no lar, cuidado com o encorajamento ou desencorajamento que você dá aos seus filhos. Zele pelos relacionamentos que você tem. Enxergue hoje comportamentos que podem te levar a uma notícia inesperada, a um tempo inusitado. Nabal não controlou o seu orgulho. Nabal não controlou a sua ira. E por isso ele gerou uma crise para a sua vida. Quem sabe a crise que você está vivendo hoje, você mesmo gerou. E em nome de Jesus, com essa pregação, Deus está te livrando da próxima crise. Ele vai abrir os olhos para aquilo que você está plantando hoje. Se você quer ter um futuro bom, olhe para as sementes que você está dando hoje. As palavras são sementes, a visão que você tem é uma semente, a ação e a atitude que você tem é uma semente. Construa algo bom para o seu futuro. Em nome de Jesus, Deus está quebrando situações e imprevistos que você mesmo estava gerando. Deus está te livrando. Eu estou te mostrando aqui o problema que é você mesmo que pode estar criando, ou alguém que anda do seu lado. Mas eu não quero ser leviano de só te mostrar o problema e não te dar os caminhos de lidar com ele. Você vê que Abigail, ele nem vai conversar com insensatez. Não dialogue com insensato. Não dialogue com orgulhoso. E às vezes o Nabal está dentro da gente. A gente tem a personalidade de Abigail, mas também podemos ter a personalidade de Nabal. E o insensato, ele tem que ser expurgado da nossa vida. Aquela pessoa que não pensa, que não consegue ter o olhar divino sobre as situações. Davi já era rei no secreto, ele já tinha recebido o óleo da mão de Samuel que escorreu sobre a sua cabeça. Davi já era um guerreiro, Davi, o seu nome já era conhecido, e Nabal não quis reconhecer em Davi as características e os tesouros divinos que Deus tem depositado. Se você não quer ser visitado por situações inusitadas, tem um olhar sobre as situações e sobre as pessoas, tem um olhar divino. Olhe os tesouros de Deus para quem vive com você. Reconheça as grandezas, elogie, sirva, seja generoso. A Bíblia diz que o generoso prospera e aquele que retém cai em ruína. Nabal está caindo em ruína, porque não soube reconhecer nem recompensar alguém que foi bom com ele. Seja grato com quem te abençoa. Seja grato com quem te protege. Seja grato com quem te serve. Seja grato com quem cozinha para você todos os dias. Quem arruma a tua casa. Seja grato. Jovens, se vocês querem um futuro maravilhoso, seja grato ao pai e à mãe de vocês que servem a vocês. E muitos deles nunca receberam muito obrigado. Reconheça. O que você reconhece vem sobre você. Nabal reconheceu maldade em Davi e foi a maldade que veio sobre ele. Abigail reconheceu a bondade de Davi e foi a bondade de Davi que veio sobre ele. Nós temos, sabe, dentro de nós, né, você já assistiu aquele filminho do Pica-Pau, que de vez em quando aparece aqui um anjinho e um demônio do lado, né? Você já notou que dentro da gente tem situações que ativam o pior da gente.
e tem outras que ativam o melhor. Você já parou para pensar que você também faz isso na vida de outras pessoas? Que você pode ativar o melhor e ativar o pior? O que você está ativando do seu cônjuge? O que você está ativando do seu filho? O que você está ativando da sua liderança? O que você está ativando do lugar que você está congregando? Como uma pessoa sábia, você vai ativar sempre o melhor, e o melhor sempre vai vir por você. Abigail, ela tem uma postura grandiosa. A Bíblia diz que imediatamente Abigail pegou 200 pães. Você quer aprender como você lidar com imprevistos? Vai imediatamente resolver. Tem gente que está deixando para o dia de amanhã. Tem gente que tem situações que já eram para ser resolvidas e o coração está amargurado. Você está dando espaço para amargura, enquanto é para você liberar perdão. Você está dando espaço para a sua mente trabalhar coisas ruins, enquanto imediatamente é para você partir para cima para resolver. E o interessante é que a gente precisa ter a leitura certa. Diga assim: eu preciso ter a leitura certa. Sabe que Abigail teve a leitura? Ele disse: todo homem com fome fica irado, então vou encher o bucho de Davi e dos homens dele. Eu vou enviar pão, eu vou enviar bolo. Se você quer ver o seu marido feliz no casamento, irmão, enche o bucho desse homem. Ela disse: qual é a carência? Porque às vezes a gente perde a leitura do que se resolve. Às vezes você vai resolver o problema querendo se justificar, querendo trazer o seu ponto de vista, querendo ensinar o outro como deve agir, enquanto você tem que identificar a carência do outro e preenchê-la. A carência daquele momento era suprimentos, a carência era reconhecimento. Às vezes você está falando Z e a pessoa só entende A. Você precisa entender as linguagens dos problemas para poder solucioná-los. Às vezes, só um perdão, vem aqui, eu te amo, resolve tudo. Outras vezes, é a mudança de um comportamento. Tem pessoas que querem conversar antes de mudar, porque já erraram tanto e caíram no descrédito, que quando você vai chegar e dizer, me perdoe novamente, eu vou mudar, a pessoa diz assim, eu não quero saber mais, porque eu não acredito em você. Você conhece alguém que já passou por isso? Não levante a mão, provavelmente é você. O que a Abigail está dizendo assim, eu tenho que tomar a atitude primeiro para resolver o problema, do que o discurso. Ela manda a solução primeiro, ela supre primeiro, ela é generosa primeiro, ela ocupa o espaço vazio primeiro. E a gente tem que aprender, às vezes a gente primeiro precisa orar, às vezes a gente primeiro precisa sair do pensamento de insensatez, deixar o orgulho de lado e se humilhar. Porque se Nabal era rico, ela era rica também. E ela vai se humilhar. Tem gente que está duro no processo, sofrendo inesperado, porque não sabe se humilhar. Peraí, mas quem foi o causador do problema foi Nabal, não foi? Mas o resolvedor do problema é Abigail. Você às vezes não quer se humilhar porque não foi você que errou, mas Deus está dizendo, eu te dei a capacidade de resolver esse problema na tua família, eu te dei a capacidade de resolver esse problema nas tuas finanças, na tua empresa, e vai precisar passar por um processo de humilhação. Aquele que se humilha vai ser exaltado, restaurado, transformado e vai viver uma glória poderosa de Deus. Sabe o que é que acontece? O insensato, o orgulhoso, sempre vai morrer, irmão. Porque vai vir de um nível de estresse.
são pessoas que só sabem resolver os problemas com conflito. Você já notou? Às vezes é uma coisa tão pequena, mas tem gente que só sabe resolver brigando, discutindo, amplificando. Eu ouvi um eu aí. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra está penetrando no coração. Irmão, resolva os seus problemas de outra forma, em paz, conciliando, amando. Quem sabe você resolve o problema dando um presente. Deus quer amplificar a tua mente. Deus quer te mostrar que existem outros caminhos que você não vai precisar se estressar tanto. Se você se estressar desse jeito, você pode acabar como Nabal. Nabal foi tomado com infarto ou com mal súbito. Aquele homem morreu. Mas quem se humilha, quem sabe andar no estado honroso, quem sabe enxergar as grandezas de quem está ao redor, Deus vai promover. Quando Davi soube que Nabal morreu, ele diz: vai buscar Abigail para ser a minha mulher. Quando você agir com sabedoria, Deus vai te promover, Deus vai te visitar com inesperado, grandioso para te abençoar, porque você aprendeu a gerir e administrar problemas que vêm sobre você. Se você crê que Deus está te preparando para uma promoção, dá um glória a Deus no nome de Jesus. A palavra de Deus, em 2 Samuel, agora Davi já rei, verso 12, a partir do capítulo 14, diz o seguinte, 2 Samuel 12, a partir do verso 14. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazer ele levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança estava viva, falamos com ele e ele não quis nos escutar. Como vamos lhe dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Percebendo Davi que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu. Responderam-lhe eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa, e depois entrou no santuário do Senhor e o adorou, e voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição. Davi é tomado por uma situação que ele mesmo criou. Davi, agora já rei, conquistador. Davi foge do propósito. Nós visitamos situações inesperadas porque nós saímos do chamado ou do propósito que Deus tem para a nossa vida. Nós saímos da centralidade, da direção de Deus. Davi era para estar guerreando e ele foi passear e descansar no palácio. Seu coração foi seduzido por uma bela mulher que ali tomava banho e ali deitou com ela, culminou e preparou um assassinato do marido dela para que tivesse ela como esposa e gerou um filho. Ele gerou um filho do pecado. E Deus dá uma consequência a ele. Olha, eu não creio que Deus nos castiga, eu creio que Deus nos faz passar pelo resultado dos nossos pecados e inabilidades. Ele nos visita com consequências, e Davi estava visitando uma consequência que teve com seu filho e a sua filha, quando há incesto, quando ele não trata o seu filho de modo que deveria fazer, o outro filho mata o outro irmão, e ele começa a viver um caos na família. Tem situações que nós criamos. Olhe para a sua vida e veja o que você criou.
E o que eu acho interessante é que Davi, ele sabe ter a transição dos tempos. Há tempo de chorar, mas há tempo de se recompor. Tem pessoas que hoje estão aqui me ouvindo que passaram por perdas irreparáveis, por consequências irreparáveis, e ainda estão se culpando. Em nome de Jesus, você errou. Em nome de Jesus, foi por sua culpa, mas Deus retirou toda a culpa sobre você. Encerra o tempo do luto, encerra o tempo da acusação na sua vida. Lidar com o inesperado é saber que nós vamos viver a consequência, mas nós não vamos morar na consequência. Tem pessoas que estão ansiosas, tristes, traumatizadas, desenvolveram fobias, ansiedades, porque querem morar na consequência. Não, a consequência é só uma pedagogia. Aprenda rápido. E Davi aprendeu. Davi, quando tinha que chorar, chorou. Davi viveu o luto. Davi se humilhou diante de Deus. Davi se arrependeu. Mas quando viu que não tinha mais jeito, Davi foi tomar um banho, vestiu a roupa sacerdotal e voltou para o propósito. Se você quer, sair disso que está te amargurando, que é aquilo que te persegue, entenda, a estação mudou. Não queira, irmã, a pior coisa que tem, não sei se você já teve essa oportunidade, mas eu já saí de cantos muito quentes, dentro do avião, e eu fui para cantos muito frios. Eu já saí do Piauí a 45 graus ali de Teresina. Entrei no avião, irmão, o vento dava assim. Eu disse, oh Jesus, escalpelava, queimava. E aí eu viajei para o Rio Grande do Sul, irmão. Quando eu abri lá, irmão, estava 5 graus. Eu disse, meu Deus. Só que eu estava com roupa de calor. Eu estava despreparado na estação certa. E você não está bem emocionalmente porque você está despreparado na estação certa. Enquanto já é para você estar sorrindo, enquanto é para você estar celebrando o que Deus te livrou, o que Deus está fazendo, você está querendo ainda viver o caos. Já passou, já morreu, já finalizou, já faliu. É hora de recomeçar. Saiba lidar com o inesperado. O inesperado tem um fim e Deus traz um amanhecer. O tempo de alegria chegou. Todo imprevisto tem um lado bom. Como eu sei administrar os imprevistos e os inesperados? Eu tenho que achar o que é bom. Pare de se lamentar. Pare de reclamar. Pare de procurar culpados. Invista seu tempo em buscar resoluções. Invista o seu tempo de receber de Deus uma saída. Invista o seu tempo em reconciliar com pessoas. Invista o seu tempo em se equilibrar emocionalmente. Tem coisas que Deus permitiu, tem coisas que você viveu porque gente criou. Tem situações que você vive porque você criou. Tem situações que não foi nenhum nem outro, mas que você está vivendo. Mas se você está no propósito de Deus, eu te lembro, tudo isso vai colaborar para o seu bem. Tudo isso vai fazer sentido, mesmo as perspectivas que você não entende nada, mas um dia vai fazer sentido. Eu quero te dar algumas direções ainda de como gerir os imprevistos do dia a dia e não ceder à ansiedade. Como separar uma visão para lidar com essas situações. Viver o inesperado, viver uma condição adversa, a primeira coisa que você vai fazer é não fazer nada. Não faça nada, acalme-se. Eu creio que Deus nos deu espírito de poder, amém? Ele nos deu um espírito de autoridade, amém? Mas Ele também nos deu um espírito de equilíbrio.
Equilibre-se primeiro. Coloque os seus nervos no lugar. Nunca tome decisões definitivas influenciado por emoções passageiras. As emoções, tanto de tristeza, de medo, de pavor, elas são passageiras. Sabe, aquela raiva, aquela ira, ela é passageira. Irmão, tanto a euforia, a alegria são passageiras. O seu status normal é um status de equilíbrio. Olhe para o seu irmão e diga: equilibre-se no meio das dificuldades. Enquanto você não estiver equilibrado, não pense. Porque se você está irado, o que você vai pensar é matar. O que você vai pensar é se vingar. O que você vai pensar é divorciar. O que você vai pensar é chutar o pau da barraca. O que você vai pensar é suicidar. Por quê? Porque a emoção vai te boicotar. Mas a emoção sob domínio, ela vai te abençoar. Deus está dizendo claramente para você: equilibre-se. Pastor, como eu sei que eu estou desequilibrado? Basta visitar a situação que você se desequilibra. As pessoas perguntam para você: e por que é que tu mudou tão rápido? Estava tão alegre e agora está com essa cara fechada. Porque você lembrou. Porque algum comportamento te remeteu àquela situação, aquele trauma, aquela dor. Então sabe o que você vai fazer? Nada. Para. Vamos brincar de estátua. Estátua. Acabou. Equilibre-se. Domine as suas emoções. Evite tomar decisões no calor do momento. Quando o imprevisto ocorre, ficamos irritados, frustrados, decepcionados, ansiosos, com medo. E a gente fica pensando: e agora? Irmão, enquanto você não estiver equilibrado, não decida nada. Tire um momento para se acalmar. Esfrie a cabeça, irmão. Quem sabe você tem uma banheira em casa, ou você enche ela de gelo e vai tomar um banho nela. Se não tiver, tem um local ali que eu vou e eu te digo aonde é, e você passa 12 minutos dentro do gelo. Eu digo que tu vai ficar bem calminho, irmão, porque dói até o tutano. Olha para o seu irmão e diga: esfria a cabeça. Equilibre-se. O inesperado vai te promover. Pessoas equilibradas tomam decisões acertadas. Você não foi chamado para errar. Se erraram com você, você vai usar isso para um acerto na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Assim como Abigail, solucione problemas rápidos e urgentes. Primeiro, nunca deixe um problema se tornar urgente. Resolva rápido. Olhe para alguém. Equilibre-se e resolva rápido. Tem gente que está equilibrado, está bem, está dizendo assim: não, já está resolvido. Está não. Você não foi lá, você não liberou perdão, você não conversou em paz, você não orou, você não deu um ponto final. E glória a Deus, é isso. Ele já está celebrando você que vai resolver problemas na sua vida. Amém? Levante sua mão e diga: eu nasci para resolver problemas. A palavra de Deus nos dá dois textos aqui que eu quero visitar rapidinho. Atos 27. Atos 27 fala da viagem de Paulo a Jerusalém. De Jerusalém até Roma. E Paulo, quando chega na ilha, ele diz: olha, vamos ficar atracado aqui, porque vai vir um grande temporal. E as pessoas não quiseram ouvir Paulo. E eles começaram a navegar. E aí o que aconteceu, lá no verso 22, é que o barco começou a ser açoitado pelas ondas e pelos ventos. E o barco começou a se quebrar. Eles começaram a jogar coisas, começaram a ter atitudes no meio da tempestade e nada resolvia. Paulo, em vez de se desequilibrar,
e pensar em morrer. Porque se a gente for para a história de Jonas, Jonas decide criar o inesperado na vida dele. Ele é um homem que carrega o espírito de Nabal, insensato. Ele tira dinheiro do bolso para ir contra a vontade de Deus. Ele investe na fuga da vontade de Deus. Ele foi chamado para ir para Nínive e ele compra uma passagem para Tarsis. E esse homem pula no mar para morrer, justamente pelo orgulho. O orgulho, irmão, vai nos levar para as profundezas dos problemas. No caso de Paulo, Paulo desenvolve algo que todos nós precisamos carregar: uma visão positiva dos fatos. Enquanto Jonas tinha uma visão negativa. Jonas, esse povo é desgraçado de Nínive e eu não vou levar a bênção de Deus, não. Eles não merecem, não. Eu quero fazer a minha justiça e não a justiça de Deus. E ele disse, não vou fazer. E Paulo, sendo aprisionado pelos inimigos, ele é visitado por um anjo. Quem, irmão, tem uma visão positiva do inesperado, vai ser visitado por saídas de Deus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você vai ter sonhos, você vai ter visões, você vai ter insights divinos para solucionar problemas grandes da sua vida. O inesperado não vai te matar, ele vai te promover no nome de Jesus. Paulo, esse homem, orando, um anjo aparece e traz uma resposta do céu e diz para Paulo: Paulo, você não vai morrer e nenhum dos que estão contigo vão perecer. Imagine, irmão, em alto mar, tudo esbagaçando, de noite, e ele diz: não tenham medo. Quem é cheio do Espírito Santo não tem medo, é cheio de coragem. No verso 22, Paulo diz àqueles que estavam com ele: mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Eu quero dizer que você não vai perder a vida, coisas na sua vida vão ser destruídas, mas você não vai ser tocado, você vai cumprir o propósito de Deus. Por isso, celebre o que você está vivendo. No verso 24 diz: Paulo, não tenha medo, preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá como foi dito. Irmão, creia que acontecerá na sua vida como Deus prometeu. Vai acontecer, irmão. Deus já te livrou, Deus já cuidou de você. Por isso, acabou, irmão. Partiu desse tempo tenebroso que já durou tempo demais na sua vida. Você hoje é liberto da ansiedade, do medo, da angústia, do trauma, porque o que Deus te prometeu é verdade, Ele vai cumprir. Eu conheço pessoas que acabaram a vida porque, infelizmente, perderam um filho. É forte, irmão, eu não quero viver isso. Em nome de Jesus, não vou viver. Mas eu também conheço pessoas que perderam um filho, se recuperaram e tiveram um outro e estão vivendo o melhor momento da vida. Tem pessoas que quebraram, faliram, perderam tudo, foram injustiçadas. E resolveram isso, liberaram, e hoje estão vivendo o seu melhor tempo de prosperidade. Tem pessoas que não liberaram as outras e ainda estão nesse ciclo de falência. Irmão, você foi chamado para liberar pessoas e ser livre para viver o que Deus tem para a sua vida.
Paulo é aquele homem que pode ser aprisionado fisicamente, mas espiritualmente ele é livre, porque ele crê no Deus que o chamou. Você precisa ser livre no espírito e crer no que Deus te chamou para fazer. Há um propósito para a sua vida, para a sua família, e você não vai deixar de viver. As tempestades podem te jogar, mas você vai chegar no final e vai glorificar a Deus na sua vida. Celebre a Deus por isso. A palavra de Deus fala também em outra circunstância inesperada. Em Mateus 14, Marcos 6 e João 6, fala que Jesus estava no meio da multidão, e ele manda os discípulos entrar no barco, e manda ele entrar ali no mar da Galileia, e os discípulos caminham, ou navegam por 6 quilômetros, já bem avançado, e já era alto da madrugada. Aquele lugar é um encontro de vento frio com quente, e cria uma situação atmosférica diferenciada, que nesse lago, que lá não é um mar, é um lago, ele começa a ter ondas revoltas, e eles estavam vivendo isso. Imagine, debaixo de um propósito, debaixo de um comando de Deus, de uma direção de Deus, eles estão vivendo uma tempestade. Está pensando que andar com Jesus é fácil, irmão? Não é. Aí o que é que acontece? Além de estar no meio da tempestade, de noite, de madrugada, é um bando de frouxo, tudo tem medo de alma, irmão. Porque quando Jesus vem andando sobre as águas e aparece no meio da noite, eles se assustam, eles têm medo. Mas um homem se levanta, Pedro, e diz: és tu, mestre? Se és tu, me manda ir até a ti. E Jesus diz: sou eu, vem até a mim. E Pedro começa a andar sobre as águas e vai de encontro a Jesus. Você precisa aprender algo, que a situação da tempestade, do inesperado e do inusitado que você viveu, está vivendo ou vai viver, é um caminho que Deus vai usar para você fazer outras pessoas vencerem, porque você venceu. Você nunca vai levar alguém a viver algo que você não viveu. Por isso que Jesus diz: anda sobre as águas, porque Jesus era craque em andar sobre as águas. E Pedro estava caminhando no testemunho de Jesus, vendo o que Jesus fazia, e ele começa a andar sobre a palavra de Jesus. Pode ser a maior tempestade, pode ser a superfície mais frágil, se você tiver uma palavra, é suficiente para você caminhar, correr ou progredir. A palavra de Deus é bastante para você avançar. E Pedrão começa a andar ali, mas de repente, Pedrão afunda. E às vezes a gente na fé é assim, a gente afunda. A gente quer desistir, a gente quer se abalar, a gente quer se arrepender, porque a gente agiu do modo da palavra, que perdoou quem nos fez mal, que ora pelo inimigo, que abençoa aqueles que fizeram miséria contra a gente. E a gente abala, mas quando a gente abala, a mão de Jesus está pertinho ali para nos levantar. Hoje a mão de Jesus está estendida para te levantar com ânimo, com coragem, para você viver a nova estação que Ele preparou para você. Você não vai ficar preso no passado ou nas circunstâncias adversas atuais, e você não vai morrer nos inesperados que vão acontecer. Tudo isso vai te fortalecer e vai te fazer maior. Você pode até chegar a Jesus sozinho, mas entendo, ninguém nunca pensou nisso, falou. Quando Pedro volta para o barco, ele volta andando sobre as águas, agora não mais só, mas de mão dadas com Jesus. Você precisa fazer as voltas de mão dadas com Jesus. Aí você vai conseguir fazer o que você não conseguia fazer sozinho. Você não vence o inesperado sozinho. Você vence o inesperado com Jesus.
É com Ele, você não vai entender como eu estou tendo esse comportamento, como eu estou tendo essa visão, porque você está andando com Jesus, e quem anda com Jesus é transformado, quem anda com Jesus é abençoado, quem anda com Jesus expande a sua mente e a sua visão. Eu creio que Deus está libertando pessoas essa noite aqui. Como eu creio. Esse é um princípio grandioso. A vida com Jesus não nos tira das adversidades, mas nos capacita a viver bem no meio das adversidades. É uma musculatura, sabe? Para você ter um corpo definido, para você criar músculo, você precisa estressar os seus músculos. O exercício, a repetição e o peso, nada mais é do que um estresse para os músculos. E os músculos precisam ser esticados, romper suas fibras. Mas depois do estresse, precisa ter o descanso. E é no descanso que o músculo cresce. É no descanso que o músculo regenera. Aí você não entende porque você ainda está frágil. Porque você ainda não aprendeu a descansar no Senhor. Você aprendeu só se estressar. Mas você não aprendeu a dizer, nós somos humanos, nós vamos nos estressar, nós vamos nos irar, só que a gente vai colocar tudo isso sobre o domínio. E uma ira sob domínio é uma bênção. Você está dizendo assim, a minha carne, o meu velho homem, a minha velha mulher, quer dar voz, quer dar razão e quer resolver no grito, na tapa, na bala, se é de calcaia é na faca, se é de Sobral é na pedra, né? Aí você vai dizer, não é mais do jeito do velho homem. É do jeito do novo homem semelhante a Jesus. Dentro está dizendo, eu estou te matando, desgraçado. Mas a sua boca, movida pelo Espírito Santo, vai dizer, eu te abençoo. Deus te livre do mal, te guarde. E o mal que você liberou sobre mim vai ser transformado em bênção na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus. É assim que você vai fazer no nome de Jesus, amém? É assim que você vai construir. Deus não vai te deixar nos naufrágios da vida. Deus vai usar as situações adversas para manifestar a glória dele. Se você recebe essa palavra, dá uma salva de palmas a Deus e se põe de pé.